Oi, tudo bem? Como é que você tá? Enfim, eu tô bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Marília, eu tenho 30 anos, tenho 7 histórias publicadas na plataforma do Wattpad. Finalmente eu consegui publicar um livro físico, meu Deus, que felicidade. Bom, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre esse livro, mas também falar no geral sobre a minha paixão pela escrita e como começou, o que me influencia, enfim. Eu vou falar um pouquinho disso, respondendo algumas perguntas que me deixaram lá no Instagram. Vou tentar fazer um vídeo bem direto, mas eu sempre me empolgo muito falando de livros, então se eu passar um pouquinho do ponto, perdão. Então vamos para a primeira pergunta. Tem quantos anos e com que idade resolveu escrever? Bom, eu tenho 30, como eu já falei, e eu comecei a escrever, na verdade, muito cedo. Eu sempre gostei muito de escrever, e eu sempre falo que eu prefiro 1000 vezes me expressar com palavras escritas do que palavras ditas. Mas eu prefiro 1000 vezes escrever. Eu acho que eu tenho mais liberdade para colocar as palavras lá no papel do que falar. E aí, daí a paixão foi evoluindo com o tempo, né? Eu escrevia muito a respeito das minhas emoções e era até uma certa forma de eu colocar pra fora o que eu tava sentindo, já que eu não conseguia falar. Enfim, é isso. Comecei provavelmente lá pelos 10, 12 anos, eu já tinha aquela vontade de escrever. Não meta de vida de, vou ser uma autora famosa, vou escrever. Não, eu tinha vontade de escrever e escrevia. Próxima pergunta. O que me motivou a escrever? Olha, pra ser bem sincera, eu não tenho um motivo assim específico que me fez falar, você vai, sabe, vou escrever por isso. Na verdade, eu comecei me expressando e aí depois eu comecei a colocar ideias que eu tinha em prática no papel. A minha primeira história, por exemplo, veio de muitos e muitos anos que eu tinha sempre um personagem na cabeça e não era assim uma coisa premeditada, vou escrever uma história, vou escrever sobre essa pessoa, não. A história foi surgindo e eu fui colocando no papel, deixei a imaginação fluir. Então, motivo mesmo eu não tive, eu simplesmente escrevi. Próxima pergunta. Se eu pretendo seguir carreira como escritora ou se é só um hobby? Bom, para quem aí tá no mundo dos livros e escreve, e, enfim, vê vários autores aí publicando livros e ficando famosos e tendo reconhecimento, sei lá, mundial, sei lá, vamos sonhar alto aí. J.K. Rowling, Nicholas Sparks, que eu amo, perdão quem não gosta, mas eu amo. Enfim, tantos autores aí que a gente vê na mídia, com filmes e séries baseadas nas histórias. Então, quem é que não tem o sonho de um dia ver seu livro famoso, né? Quem é que não tem o sonho de viver da escrita? Eu tenho sim o sonho de viver da escrita, mas eu também sou bem realista e eu sei que é muito difícil. É muito difícil ter reconhecimento como autor nacional. Tem muita gente que tá aí na batalha há muitos anos e não consegue. Por enquanto é um hobby, e eu tô aos pouquinhos levando isso pro lado profissional, agora com a publicação do livro, né, principalmente. E quem sabe essa publicação desse primeiro livro não seja uma porta para ver os outros e quem sabe. Desistir jamais, né? Que eu falo que a gente vai colocando sonhos e metas e quando a gente alcança, a gente cria um novo. O meu sonho era publicar um livro e ter um livro físico meu nas mãos. Hoje eu tenho ele. O meu próximo sonho é chegar numa livraria e ver o meu livro lá vendendo. Se eu vou conseguir, não sei, mas eu nunca vou desistir dele, não. Eu vou continuar tentando. Então, assim, ainda é um hobby, tenho o sonho de ser uma profissão, mas isso não depende só de mim, né? Infelizmente. O que eu puder fazer, eu vou continuar fazendo, mas não depende só de mim. Próxima pergunta, se eu já pensei em desistir. Já, gente. Eu acho que o mundo desse universo que a gente ama, que é dos livros, tem muitos altos e baixos. E do mesmo modo que tem muita gente que vai elogiar a sua história, se apaixonar e te apoiar super,
vai ter sempre aquela pessoa que vai te colocar pra baixo, que, ah, não, mas se você fizesse assim, ai, por que você não escreve de outro jeito? Sempre vai ter uma crítica negativa que vai te colocar pra baixo. E eu acho que qualquer um que tem vontade, que tem um sonho, não tem que desistir por causa de crítica, não. Porque a maioria das pessoas que criticam de forma negativa só pra te ver pra baixo, não merecem que você desista, não. Eu já pensei em desistir, mas não vou desistir, não. Mesmo que eu tenha que escrever os livros e guardar só pra mim. Mas eu vou continuar escrevendo. Próxima pergunta. Já teve momentos onde você achava que não iria conseguir? Sim, muitas vezes. Pra falar a verdade, esse livro que eu publiquei, eu mandei pra uma editora pra ser avaliado. E eu recebi a resposta de que não. Não dava. Não, sua história não se encaixa no perfil que a gente quer escrever, que a gente quer publicar. E é normal, gente, eles têm todo o direito de fazer isso. E aí eu pensei, falei, pois é, não vou conseguir não. Não vou conseguir. Mas aí eu tive muito incentivo de muitas pessoas que gostam, que me apoiam, que me amam e tá aí. Hoje eu consegui, né? Próxima pergunta. O que me incentiva? Pessoas, momentos, situações. Meus pais me apoiam muito. Eles me apoiam muito no sentido de quererem saber sobre os livros. Você tá escrevendo? E aí, já escreveu mais um livro? E aí, tá com ideia para mais uma história? Meu marido também me apoia muito. Ele vive brincando comigo quando é que ele vai poder ficar em casa e a gente viver só dos meus livros. Então eu tenho apoio sim dentro de casa e isso me incentiva muito, muito a continuar. Sem contar nos meus amigos, né? Tenho vários amigos que também escrevem, que leem, que são apaixonadas por esse mundo dos livros aí. E com certeza ter o apoio de pessoas assim é um grande incentivo. Eu acredito que até o maior incentivo que a gente pode ter para qualquer coisa na vida é ter as pessoas ao nosso redor se incentivando. De onde eu tirei ideia para os livros? De tanto lugar e de todas as coisas possíveis. De música, de filme, de série, de sonho, de uma situação engraçada que aconteceu, de algo que eu conversei com uma pessoa. E tipo, em qualquer lugar. Às vezes eu tô na fila do banco ou no supermercado e aí eu vejo uma situação acontecendo e falo, isso daria uma cena para um livro. E aí vou armazenando essas histórias, essas ideias aí na cabeça e a hora que surge uma história que eu sei que eu posso encaixar aquilo, eu vou lá e coloco. Vamos pra próxima. Algum personagem seu tem a sua personalidade? Se sim, qual? Eu acredito que cada personagem que a gente escreve, a gente coloca um pouquinho, seja de ideais, seja de forma de pensar, sensações, como a gente reagiria a certas situações. Eu acho que um pouco da gente vai para todos os personagens. Eu acredito que sim. Então pode ser que sim, pode ser que eu passe um pouquinho assim da minha personalidade para os meus personagens, mas eu acredito que seja de forma natural e não propósito, sabe? Não é de propósito que eu faço. É meio que natural. Acontece sozinho. Próxima pergunta. Qual dos seus personagens você acha que é mais bem construído e por quê? Ai, que pergunta difícil, meu Deus. Eu tenho um apego emocional muito grande por todos os meus personagens. Eu penso muito pra escrever e pra construir cada um deles. Eu não sei, tem algumas pessoas que não gostam, outras que sim, mas eu procuro me inspirar em personalidades pra característica física. Mas eu procuro o que tá na minha cabeça e procuro alguém que se encaixe naquele perfil que eu criei. E qual deles é mais bem construído, eu não sei te falar, porque eu gosto de todos. Eu acho que todos são construídos da forma que a história precisa e da forma que a história merece. Lógico que a gente sempre vai melhorar, tanto na escrita quanto na construção da história, quanto na construção do personagem, da personalidade de cada personagem. Mas eu acredito que todos os meus personagens se encaixem para as histórias que eles participam, para as histórias deles, né? Próxima pergunta.
Durante a escrita, você tem bloqueios criativos. Não gosto de bloqueio, mas tenho. Ai, eu não sei, mas eu acho que é de todo mundo, sabe? Chega uma hora que você precisa dar uma pausa e respirar e esvaziar a mente, focar em outras coisas pra dar uma aliviada. E eu acho que o bloqueio é mais isso, assim, sabe? Eu sempre dou dica de quando o bloqueio acontece, é respirar, procurar tirar o foco daquilo ali, sabe? Se desligar um pouco e depois voltar com mais calma e aí vai. O importante é não desistir. Não deixa o bloqueio te vencer, não.